Minha gente, agradecer aí o Luiz Armando Petrini, que está nos ajudando aí e aceitou esse desafio de ser um mantenedor aqui do canal. Precisamos que você faça igual o Luiz Armando, gente. Precisamos de mantenedores. Você entrou, você deu seu like, se inscreva e se torne um mantenedor, porque nós precisamos de ajuda. Tem várias faixas aí que você pode ser um mantenedor do canal e vem novidade para os mantenedores aí pós-carnaval. Nós estamos com algumas mudanças estratégicas aí e nós vamos privilegiar toda essa turma aí que está nos ajudando a chegar a pelo menos 100 mantenedores. Precisamos de 1.000, gente, 1.000. 1.000 para que o canal fique de pé. Então, estamos aguardando, né, o nosso convidado direto da Suíça. Passei direto lá de Zurique, que já tivemos a oportunidade de estarmos juntos lá na Suíça, né? Inclusive, eu tive a honra de ficar hospedado na casa do pastor Rodrigo, né? Eu e a tenente. Passamos dias incríveis lá com ele, com a Cris, com a pastora Cris, né? Com o Júnior ali, a turma toda ali da Bevan, na Bevan Zurique. Então, foi muito bom os dias que ali passamos, né? Fizemos um trabalho muito legal com eles lá e nós estamos já programando a nossa ida à Suíça barra Europa toda. Então, você que é do continente europeu, você passe para o Zap 21 995 o 31 34 67, né, o interesse em nos receber na Europa. Nós já estamos montando a programação para a Europa e para os Estados Unidos, né? E o nosso QG vai ser justamente ali na Suíça, em Zurique, com o pastor Rodrigo, né? Fazendo essa coordenação de agenda em continente europeu. Então, você que é da Europa, mande para mim no zap 21 995 o 31 34 67 para nós podermos já estar alinhando, né, esse estar com vocês. Temos orado, pedindo muito a Deus aí, né, o direcionamento, né, e está chegando a chamada para podermos fazer esse trabalho em solo europeu, bio, psico, sócio, energético, espiritual. Né? Então, semelhante ao que vamos fazer em Floripa, né? Uma grande imersão no dia 28 de março. Você que é de Floripa, né? Ou pode estar comigo ali, né? Em 28 de março, vai ser uma imersão de 10 horas, vamos ter um respiro talvez de 2 horas, e quem quiser, vai haver o culto dos remanescentes, fazendo um reabibliamento, né? Que nós vamos estar fazendo lá com o pastor Paulo Ricardo. Então, nós estamos querendo, né, ao final do evento, realizarmos um grande culto de adoração, de louvor, gratidão e ativação espiritual. Né? Então, vai ser um evento estrondoso. Né? Para quem vai e tiver a possibilidade de permanecer também para o culto, vai ser algo tremendo, tremendo. Mas nós teremos 10 horas de muita informação na área da saúde integrativa, ok? Com o entendimento do que estamos enfrentando nos problemas ligados ao caranguejo e também a questão ligada ao emocional barra mental, né? A pandemia psicossomática, que não está só acontecendo em Santa Catarina. Nós vimos aí o episódio, né, do ocorrido lá no Canadá. Inclusive, eu acabei de postar
no meu Instagram as imagens, né, da jovem trans, né, que ela, com 18 anos, abateu mais de 10 pessoas, entre pessoas da família e da sua ex-escola, pelo problema da maneira como foi o ataque. Até aqui a gente aguarda as confirmações, mas tudo indica que está ligado a alguma situação de bullying, né, de não aceitação por parte dos familiares e provavelmente da turma da escola. Fato é que nós já temos aí 10 mortos, né, fora fora os feridos, né? São mais de 20 feridos, se não me falha a memória, e também tivemos um episódio muito triste em Goiânia. Não sei se vocês acompanharam, em Goiânia, um rapaz de 40 anos descobriu a traição da esposa e resolveu passar os 2 filhos pequenos para a eternidade. Na seguida, ele passou ele para a eternidade e a informação, né, chegando até o prefeito ali da cidade, que era o avô das crianças, ele acabou infartando. Então, tem mais isso, ainda nem publiquei isso no Instagram, deve ser publicado depois aqui da live, né? É uma bomba, né? E é prenúncio daquilo que falamos sobre o janeiro, né? Com todos os problemas que estamos enfrentando em fevereiro. Toda essa violência, né? Ela está dentro de uma atmosfera que ela é tóxica, ácida, nociva e abusiva, sacrificial. Inclusive, na questão sacrificial, né, nós tivemos lá no Irão um culto dito que era uma queima de Baal. Então, eles colocaram uma estátua de Baal e resolveram tacar fogo, e na estátua haviam símbolos, como os símbolos de Israel e dos Estados Unidos da América, USA. Né? Então, temos o Irã também queimando ídolos. Né? Brasil, contagem regressiva para o carnaval, ok? Nós estamos aí há cerca de 24 horas já para a abertura oficial, né, do carnaval no Sabate. No Sabate, eles vão fazer essa inauguração e, no início de abertura, as escolas do Grupo B elas vão fazer invocação de povo de rua. Inclusive, amanhã nós vamos ter uma live bomba sobre as letras de invocação. Para você ter noção, você já deveria estar fazendo uso do relógio de salmos, você deveria estar fazendo uso da terapia dos salmos, você deveria estar fazendo uso do Salmo 23 aqui no canal. Hein? Você bote para tocar aí, porque a atmosfera está ficando extremamente pesada. Né? E aí chegou um cara de peso aí, gente. Ó, nosso artista que não é de Hollywood, nosso artista suíço, né? Nosso mineiro, mais querido aqui do canal, né? A turma estava com saudade aí, ele andou afastado para fazer as mechas brancas, para poder dar mais uma preparada aí no visual, deixou o cabelo crescer para irritar o ancião, né? A ideia é irritar o ancião, gente. Tudo que os caras podem fazer para poder perturbar o ancião, os caras fazem. Ah, só o topete do cara, e como é que o cara chega aqui? Isso é agressão pura, né, gente? Agressão pura Eita. é agressão pura. Mas, como vem de Minas Gerais, a gente releva esses atos dos mineiros aí, né? Pessoal ali, como é que é a região lá? Como é que é a região de Minas Gerais? A região do Vale do Rio Doce, doutor Alex. Governador Valadares. É, Valadores, é verdade. Tem mais de 1 milhão de setas espalhadas pelo mundo, né? Verdade, Rapaz, verdade. Pensa um povo que colonizou o mundo, gente. É o pessoal de valadarense é igual Coca-Cola, Valadares. tá em todo lado. Olha, fiz propaganda grátis aí, ô meu Deus do céu. Não,
Sai disso, sai disso, sai disso. A, a Tota. É, tem que sair disso aí, cara. Esse negócio aí não estão bem intencionado, não, hein? Não estão bem intencionado, não. Mas, meu amigo, saudade, muito feliz do teu retorno, né, aqui ao canal, gente. Nós vamos ter uma Obrigado. sequência de lives aqui com o pastor Rodrigo, né? Ele, nesse exílio, que foi um retiro programado, né? Ele fez algumas mudanças, e não foi só no cabelo, não foi só no cabelo, mas ele fez mudanças assim profundas no sentido da preparação para dias difíceis. O Rodrigo está justamente no país que leva isso mais a sério, né, gente? Leva mais a sério. A gente sabe que a Suíça, né, ela vem há um século se preparando para as tragédias, justiça seja feita, né? A gente pode falar um monte da Suíça, menos que eles são despreparados para a tragédia. Os caras estão levando a sério a coisa de tragédia, tá, gente? Os caras estão levando a sério e já vai 100 anos que eles estão se preparando, e o último ano foi decisivo porque eles mandaram repaginar, reorganizar todos os bunkers do país, ok? Já se preparando para dias difíceis. É isso, Rodrigo? É justamente, é isso mesmo. Você deu aí uma informação completa, resumida, mas muito assertiva com relação a tudo que está acontecendo aqui. E aquilo que antes, né? Antes era tido como relíquia, né? Da última guerra. Agora, depois desse crescimento aí, dessa investida com a questão da guerra da Ucrânia, a Suíça agora entra num estado de alerta muito forte e começaram a fazer essas remodelações, fazendo a reposição, né, de alimentos, porque os bancos aqui a Suíça é preparada para 100% da população ser abrigada em caso de necessidade, né, caso houver uma guerra ou qualquer coisa que acontecer aqui. A Suíça está preparada, a sua população, é por isso que ela é famosa com relação à segurança. A população 100% da Suíça está protegida. E agora eles estão nesse movimento aí, doutor Alex. Sem muito alarde, as informações que a gente consegue, elas são bem restritivas, né? Alguns canais, isso não é público. Como a gente sabe, muita coisa acontece por aqui, a Suíça não permite que isso venha a nível global, justamente por uma questão né, de cuidar dessa imagem e não vazar além daquilo que é permitido, vamos dizer assim. Eles deixam sair aquilo que eles permitem, mas o fato mesmo é quem são os militares aqui, quem são as pessoas que trabalham diretamente na questão da segurança pública aqui, está muito bem informado e eles comunicam, né, pelas suas redes de base e acaba chegando até a gente. E o que acontece? Não só remodelando, reforçando, mas também os bancos populares, como eu estava dizendo, eles têm um suprimento, tá? Então, o governo, ele tem lá um estoque para caso de uma emergência, assim, a população tem que usar, ficar ali algum tempo, então tem alimento já preparado, ou seja, se alguém que está desapercebido, não está levando a sério esses sinais que estão sendo aí preditos, né, como eu te falei, tem muita gente que está brincando, mas eles não. Eles sabem de muita coisa, eles estão prontos, eles não estão se preparando, eles estão prontos, certo? Então, Deixa eu te fazer uma quarta-feira pergunta. passada, quarta-feira passada aqui, muitos foram pegos de surpresa, porque de tempo em tempo aqui na Suíça eles fazem um teste a nível nacional, faz um teste, aciona todas as sirenes e é tenebroso. A sensação, gente, de escutar uma sirene dessa, quando você menos espera, né?
é assustador, todo mundo começa a olhar para o alto, é filmagem, o Instagram nesse dia parece que ele deu pico de publicidade, e o YouTube, as pessoas falando: "Gente, o que está acontecendo?", mas eles avisam, né. Só que, é como eu te falei, as pessoas elas não dão crédito naquilo que está sendo falado e é isso. E o tema dessa live hoje com você é justamente isso, para que a gente possa conscientizar as pessoas de que isso não é uma narrativa, isso não é, né, um surf, um hype aí dessas informações por causa das questões do clima ou guerra, mas é muito sério. Tá para acontecer as coisas aí, quem tá atento tá se preparando. Rodrigo, eu ia comentar o seguinte, essa maneira que você falou, né, deles atuarem, né, é bem um jeitão mineiro, né, bem mineiro, né, a maneira deles fazerem as Pelas coisas, beiradinhas, né. é tudo quietinho, tudo quieto. Eu não sei o tamanho da comunidade mineira e não sei se o primeiro suíço era de Minas Gerais, né. Tá Eita. arriscado os fundadores serem mineiros, ou pelo menos ter a mesma linhagem mineira, né. Mas a maneira deles trabalharem, né, quando eu tive até aí com você, eu lembro que você me mostrou a montanha e disse: "Alex, você está vendo aquela montanha?" Eu falei: "Estou vendo, aquele negócio cheio de árvore ali, estou vendo, ó. Aquilo ali não é o que tu está vendo, meu Deus." Aí, né, Uhum. você, ó, tá vendo aquelas montanhas não são aquilo que você está vendo. Debaixo daquelas montanhas existem abrigos e bases, né, em cima disso. Eu vi, inclusive, depois que eu tive contigo aí, um treinamento que eles estavam usando as redes de vias públicas, né, para descer os jatos descendo e decolando, né, das estradas da Suíça, né, em cima disso. E eu vi uma compra absurda que a Suíça fez de caças, né, de caças. Isso tem mais ou menos uns 2 anos também. Eles fizeram um investimento absurdo e parece que eles resolveram produzir equipamento de guerra para a Alemanha. Parece que a Alemanha, né, está comprando tanques da Suíça, né? Você tem noção disso? Você chegou a esbarrar desse tipo de informação? Então, na realidade, doutor Alex, há essa negociação, tem uma fábrica alemã, de armas aqui na Suíça. E o que estava acontecendo? A Suíça estava proibindo a exportação dos produtos fabricados aqui. Por quê? Porque a intenção dessas armas da Alemanha é levar elas para outros fins, não só dentro da Alemanha, mas para financiar e equipar, provavelmente algumas frentes aí de guerra com relação àquela ameaça, né, na Groenlândia e aqui também com Zelensky. Só que a Suíça ela é neutra. Então imagina se vai uma arma com a caracterização, autorizada saindo da Suíça para lá, isso já começa a ir contra os valores e princípio. Então a Suíça está restringindo essas negociações, isso ainda não está certo. Está ainda uma confusão ainda para poder ver o que que vão fazer, o que que vai ser liberado para que a Suíça não sofra com essa, vamos dizer assim, né, num português mais claro, essa fama de ela ser imparcial com relação aos conflitos que tem dentro da Europa. Porque aí Então ela se torna fornecedora, né, de equipamento militar sem exatamente. estar implicada diretamente, né? É. E a gente sabe, né, numa situação dessa, cada um que segura a sua bomba, a sua responsabilidade, e é cada um por si, Deus para todos, não tem como Ó, ser. a Vanessa está na Holanda e ela está dizendo que na Holanda, às segundas-feiras, ao meio-dia, estão tocando sirene na Holanda. Olha só. Olha aí. Deve ser por causa das águas, né, Vanessa? Atualiza a gente, porque eu vi que o mar está causando um estrago ali nos Países Baixos, né? Ele está querendo vir com força. Eu vi até o sistema de elevação, eu achei bastante interessante o sistema de elevação, né? E parece que a guerra deles é contra o mar, né? Literalmente, o mar está querendo avançar
em cima dos Países Baixos ali, até complicado a galera sair de lá. Eu vi até projetos, ô Rodrigo, na Holanda, que são casas-barcos, né? As casas são barcos ali, que se der problema, o cara já sai com a casa flutuando da É. situação, né? É interessante. Meu amigo, o que, que você andou fazendo nesse ano aí, ok, de preparação? O que, que você entende que é necessário nesse processo de contenção urbana? Vocês aí estão passando por um trem pesado, que é frio, e parece que agora, inclusive, né? Aí você relatou para mim que estava chovendo bastante. Nós Sim. tivemos tempestades aqui no Rio de Janeiro, pessoa. Digam para a gente como está na região de vocês. Não esqueça de colocar o número 1, a cidade que está vendo e ouvindo. Não se esqueça de dar o like. Não se esqueça de virar assinante e fazer a sua contribuição, ok? 5 centavos de real, dólar e euro, para impulsionar aqui o nosso conteúdo. Rodrigo, o que, que você fez e o que, que despertou você fazer e por que, que você agora quer preparar as pessoas ao longo do planeta, espalhado pelo mundo, né? Para a galera ficar atenta. Então, esses últimos dias, né, vamos falar agora do início de janeiro, fevereiro, está tendo uma movimentação muito grande relacionada a tudo que está acontecendo, né. Depois desse fórum mundial aqui que teve em Davos, a Suíça ficou mais apreensiva. A Suíça ficou mais apreensiva, a gente vê uma movimentação com relação a essas questões de segurança da população, a o controle maior nas estradas, uma movimentação militar, treinamento, enfim. Isso me preocupou, eu comecei a fazer algumas pesquisas, me preparar com relação a esses prenúncios, porque ninguém se movimenta à toa, e principalmente a Suíça. Então, quando a Suíça começa a agir, doutor Alex, a agir de verdade, é um sinal que alguma coisa já está acontecendo, porque a Suíça ela trabalha na preventiva, né. Então, assim, a gente já vê uma realidade que eles não estão gastando dinheiro à toa, né, pegaram 1% do PIB para poder fazer esse investimento, em estrutura, infraestrutura, alimentação, que é a contenção. Então, isso me preocupou muito. Esse é o primeiro ponto. E no ano passado, do meio do ano até esse ano, eu precisava de buscar uma clareza, né, mental daquilo que aquilo que era o meu propósito, o que que eu poderia fazer, o que que eu ou quem sou eu nessa história, o como é que eu posso fazer para ajudar as pessoas, para fazer com que as pessoas elas entendam de uma vez por todas que nós estamos numa batalha espiritual e agora mais do que nunca vai estar refletindo e vai refletir cada vez mais no nosso plano terrestre, né. Por quê? Porque as organizações, né, as comunidades que antes estavam mais ocultas, nós percebemos uma movimentação deles, assim, mais, mais às claras. Agora é a hora deles se mostrarem e começar a mostrar como é que eles vão estar como é que eles vão estar agindo relacionado à população, à manipulação, a direcionamento da massa, sabe. Então, e e isso começou a me despertar e eu comecei a fazer o quê? Primeira coisa que eu fiz, doutor Alex, foi começar a olhar para mim mesmo, a minha estrutura, o meu corpo, a minha mente, o que que eu estou fazendo, o se acontecer, será que eu daria conta? Eu comecei a fazer essas perguntas para mim. E eu tomei a decisão de mudar meus hábitos, porque não adianta nada a gente ter uma estrutura como a gente tem na Suíça, aí no Brasil, né, o pessoal que está se preparando, fazendo bunker, enfim, falando sobre essa questão do sobrevivencialismo, ser autossuficiente para sobreviver e cuidar da sua família e de quem eles puderem ajudar.
nesse tempo. Então eu comecei a mudar dentro de mim, de dentro para fora. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer um jejum muito um jejum bem pesado, porque eu precisava entender de Deus algumas coisas e eu precisava ser um pouco mais radical comigo. Então depois de 12 dias de jejum, doutor Alex, só a água, chá, só a água e chá, depois de 12 dias, o Senhor começou a nos dar um direcionamento aqui. E sair um pouquinho do, sabe, do âmbito religioso e começar a viver uma vida mais espiritual. A religião e a espiritualidade, elas parecem, mas elas são completamente diferentes uma da outra. Enquanto a religião, ela te prende, te condiciona, a espiritualidade, ela te liberta e te direciona. Então, quando eu comecei a tomar essas decisões, essas mudanças de hábito, eu falei: "Cara, eu preciso aprender a me defender e defender minha família". Se acontece de um colapso aqui social, né, uma guerra urbana, falta comida, falta, água, falta, né, os itens básicos de sobrevivência, alguém invadir minha casa, o que que eu vou fazer? Eu vou ser um coitadinho, um refém, vou ver minha família sofrer, porque eu sou o homem, eu tenho que ser o protetor, eu tenho que cuidar da minha família, eu não sei sequer nem me defender a mim mesmo, como quem dirá defender a minha família. E aí eu comecei a fazer arte marcial, para me autodefender e depois poder defender as pessoas, quem está à minha volta. Primeiro a minha casa, depois as pessoas que eu puder ajudar. E não só eu, mas o meu filho também, a minha filha também, agora falta só a Cris. Uhum. Já começa por aí. A gente precisa saber se defender com as nossas próprias mãos, né. E, a partir daí, eu comecei a olhar um pouco mais, preparar o o meu território, a minha casa, locais. A gente já comprou aqui as bolsas, para que a gente possa colocar os bens de necessidade, para se caso a gente precisar de correr, sair, ir para algum lugar, ir para um banco popular. A no meu prédio tem também, mas imagina que haja essa necessidade. A gente já tem tudo preparado. Então já compramos aqui 4 mochilas que a gente consiga carregar, já estamos montando o nosso kit de sobrevivência, né. Então, nesse aspecto, eu tô percebendo que isso está ficando cada vez mais sério do que a gente começou a falar isso há 2 anos atrás, lembra? Sim. Quando você esteve aqui. E isso só veio aumentando, a proporção aumentando uma graças a Deus, boa parte das pessoas, elas estão, se libertando, se despertando, e elas estão fazendo. Então eu falei: "Agora é minha hora também". Então o que mais arrasta, né, é o exemplo. Então foi aí que eu te contactei, eu falei: "Ah, esse ano eu quero fazer um 2026 diferente, marcante e, sabe, impactar a vida do máximo de pessoas". Só que assim, quem quiser ir vir conosco, vai ser bem-vindo. Agora, quem não quiser vai ficar para trás, porque numa situação dessa não dá para a gente ficar puxando ninguém. É, A gente você vai ter está você está trazendo um ponto, né, Rodrigo, que 2019 para 2020 eu te falei, né, que foi dito audivelmente para mim: "Não perca tempo com as loucas, foque nas prudentes", né. exatamente, É essa fala, né, que eu entendi como sendo o próprio Espírito Santo de Deus, porque eu estava dentro de uma instituição nossa, numa virada de ano, né, e o líder estava entregando uma visão dele com a flâmula na mão, né, e uma multidão vindo atrás, e na cabeça dele seria uma década maravilhosa, e eu estava vendo guerra, fome, peste, eu estava vendo êxodo, né.
Então eu estava ficando impactado com a visão que eu estava tendo, ouvindo algo diferente, vindo do púlpito, tu imagina a cena, e aí na hora em que eu ainda estou tentando coordenar o que eu estava vendo, o que eu estava ouvindo, veio no meu ouvido, não perca tempo com as loucas, foque nas prudentes. Aquilo ali mudou meu ministério total, mudou meu ministério total. O ano 2019 eu tinha pregado em 240 púlpitos, 240 Meu Deus. púlpitos a nível de Brasil, verdade, preguei em 240 púlpitos, ok, em 2019, né? E isso me pacificou, né? Tanto é que quando nós tivemos juntos, acho que foi em 2023 aí com vocês, né? Naquele ano, os únicos púlpitos que eu preguei foram da Europa, e a Europa se abriu assim de uma maneira absurda para aquilo que a gente estava trazendo. Nós tivemos uma aceitação, né, muito boa junto aos pastores locais. Sim, Tá? Eu creio que por conta desse despertamento, dessa proximidade dos problemas que a galera está enfrentando. A gente viu Portugal agora, várias é, igrejas nossas, inclusive, né, sendo varridas pelas águas. Então, ó, o pessoal de Portugal agora está todo mundo de orelha em pé, literalmente de orelha em pé, porque nunca viram algo tão violento como está ainda acontecendo em Portugal, tá, gente? Não acabou, não. O troço ainda está acontecendo em Portugal. Aí você me surpreendeu hoje falando das águas aí também, chegando na Suíça, né? Então a gente percebe que algo está em movimento, tem algo acontecendo. Nessa percepção do algo acontecendo, né, o impacto disso para você agora, olhando as conversas que nós tivemos, diante uhum, dos acontecimentos, né, e até dessa experiência de você buscar de fato em Deus uma compreensão, como é que funcionou e como está funcionando agora a tua ordem de prioridade em relação ao que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, diante dos acontecimentos de curto prazo. prevenção. A palavra que me vem é prevenção. Prevenção, no caso, e preparação. Tá pronto. Não é ter medo, né, não é causar alarde, mas é estar pronto. O que se o carro perder o freio, o que que eu faço? Não é esperar o carro perder o freio para você saber o que vai fazer. Eu preciso estar pronto para que isso aconteça. Detalhe que faz toda a diferença, você acabou de falar com relação a Portugal. Portugal, engraçado que está sofrendo de uma maneira assim devastadora, o centro, a parte central de Portugal, a região de Leiria, Coimbra, aquela região ali, Fátima também. Então, mas a parte mais afetada, que parece que a cidade foi virada do lado avesso, é Leiria. Doutor Alex, e agora, o que que acontece? Com essa quantidade grande de chuva, nós estamos falando de Portugal, mas só que a Itália está sofrendo, a Sicília está sofrendo, parece que ela está se dissolvendo, sabe? As pessoas perderam tudo, mais de 5.000 pessoas perderam absolutamente tudo, da noite para o dia. Leiria da mesma maneira. E agora, com essa quantidade de água que a terra absorveu, o que está acontecendo? As encostas estão caindo, está se formando crateras, as casas estão indo embora, as pessoas estão entrando agora num desespero, porque nada está seguro, e graças a Deus que ainda tem pessoas que se levantam para poder ajudar essas pessoas. E o mais chocante é que domingo passado foi as eleições, e foi feito um pedido, né, por um dos candidatos à presidência e o seu partido e várias outras pessoas, cidadãos mesmo, para que diante o caos, adiasse para o próximo domingo a votação, não obrigasse a população que está sofrendo por essas catástrofes naturais a sair das suas casas, a correr risco de acidentes, até mesmo risco de morte, porque as águas
estavam cheias, né, as ruas estavam cheias de água, um fio, algum poste pode ter caído, como aconteceu uma morte por um funcionário de uma empresa elétrica, lá estava fazendo manutenção e morreu com um choque lá, Eletrocutado, eletrocutado. eletrocutado. Exatamente. Então a gente vê esse desespero, esse caos. E enquanto uns, né, que deveria estar olhando para a população, está preocupado com a posição deles, com governar, com dominar, com estar por cima, e nisso a população sofre. Esse é um contexto geopolítico que, diante de toda essa situação, a gente vê que os governantes não estão preocupados com as pessoas. É por isso que nós não podemos olhar para os governantes e esperar que venha alguma coisa que preste deles, digamos assim, porque a prova já está aí. Aí no Brasil, aqui, né, graças a Deus que ainda, pelo menos aqui na região alemã, na parte alemã, as coisas estão em ordem, há uma infraestrutura, há um suporte, mas a gente não pode falar da mesma maneira da parte francesa, né, que já vem trazendo uma herança ali da França. E Genebra, hoje você chega em Genebra, você não sabe mais se você está na África, se você está em Sri Lanka, se você está no Paquistão. Tem regiões ali em Genebra que parece que você está naqueles mangues do Rio de Janeiro ali sabe, na entrada do rio, aquela coisa horrorosa. Genebra está desse jeito, irreconhecível. E isso em menos de 3 anos, né, cara? O quê? Menos de o quê, rapaz? 2 anos. 2 anos, porque a última vez que eu tive aí, não, eu tive em Genebra, Você esteve lá em estava Genebra, tudo, eu estava tudo organizado, então Genebra está se desorganizando. tá. E com isso vem o quê? Vem as drogas, vem a violência, os roubos. Você pode ver, o mês passado, salvo erro, uma família de brasileiros que mora em Genebra foi surpreendido com um bandido que entrou dentro da casa deles. Isso aí é uma aberração, né? É uma Pelo aberração. amor de Deus. Tá entendendo? Então, assim, você vai esperar um bandido entrar na sua casa, você tem que estar preparado, de um jeito ou de outro. Ou você tem, né, eu não sei se eu posso falar isso aqui A abertamente. Vanessa está aí também, da Suíça, ela está dizendo que a parte francesa, as ruas realmente estão diferentes. Qual é a tua localização, Vanessa? Eu vi que você colocou aqui, escreve de novo aonde você está na Suíça, por favor, Vanessa. Escreva aí de novo aí, por favor. E você que for entrando, gente, coloque para mim, por favor, o número 1 e a sua localização no globo terrestre, ok? Fazendo Você menção, está você está na Antártida, você está onde? Além da Antártida, você está em Atlantis. Aonde é que você está? Você está no hemisfério norte, hemisfério sul? Vai colocando para a gente, ó, o pessoal aí do Rio de Janeiro, né? Os ó, cariocas, vai a colocando aí para a Espanha, gente. a Espanha aqui, o Jones, que é um dos meus seguidores aqui, ó, um amigão meu, ele falou comigo hoje: "Eu não perco essa live por nada". E o Johnny colocou aqui, pastor, lá na Espanha, olha, a Espanha Ó, está ó a Vanessa aí, morei 17 anos em Roterdã, na Holanda, estou há menos de um ano em Oberburg, Cantão, Bern, Suíça. aí, Mas fala do nosso amigo da Espanha. o nosso amigo da Espanha está relatando aqui que a Espanha está sendo tomado pelo pelos Pela muçulmanos, turma do Islã, a turma do Islã. a turma do Islã. Esse é o outro assunto que nós vamos falar Não, aqui. e aí, Rodrigo, temos que lembrar, gente, que nós temos várias seitas dentro do Islã, da mesma Isso, maneira que nós temos dentro do cristianismo, ok? E das outras religiões. Então, tem um Islã mais tranquilo, né, que quer tocar a vida dele, e tem um Islã que quer tacar fogo na parada toda. Parece que na Europa, a Europa recebeu esse tipo de indivíduo que inclusive eu vi um sheik, né, eu acho que é de Dubai, falando que a Europa errou quando aceitou a escória, que eles lá estavam acertando as contas com eles, e aí eles vieram, né?
para a Europa, e a Europa, de braços abertos, recebeu todo mundo, né? Exatamente. Detalhe, só finalizando aqui essa ponte, né, de Portugal, aí nós falamos da Itália, e o Rio Tejo, que é um braço do mar, falando né, ele nasce na Espanha, e o Rio Tejo ele vem descendo do norte até o sul do país, e ele é um dos grandes responsáveis agora, de anteontem para ontem, por um forte alagamento nas cidades ribeirinhas, inclusive Lisboa, certo? E numa cidade que eu morei, lá em Vila Franca de Xira, em Portugal, uma cidade meio que portuáriazinha ali, a cidade foi completamente tomada de água. A água veio até o centro da cidade. E para que ela passasse, né, dessa borda, ela teria que subir mais de 2 metros de altura né, do limite ali, e agora veio essa surpresa. Então ela vem alagando. Detalhe é que o medo agora, que as chuvas lá na Espanha, elas estão continuando. E aí eles têm como é que fala? As represas, né, como a gente diz aí no Brasil. Eles têm a represa lá e eles não podem ficar segurando essa água, eles têm que soltar essa água. E eles abriram uma comporta, e esse foi o motivo que esse rio ele transbordou. E se Mesmo continuar com problema que a gente teve no Rio Grande do Sul. isso, aí sim. Eu não queria falar não, mas você já tocou no assunto. Foi uma coisa tão triste, tão terrível, mas exatamente. E se isso não for contido, doutor Alex, a coisa pode ficar pior do que Meu Deus. está agora. Então, Então, se pessoal, tem que essas estar atento. comportas forem abertas, o volume de águas pode engolir ali quase um terço de Portugal. Ah, com certeza, Meu tá? Deus. E muito, muito forte mesmo. E aí, o que acontece? E as pessoas ali, a gente sabe a realidade, né, de uma boa parte da população de Portugal, né, de imigrantes, os nativos, são pessoas que estão trabalhando ali e contando com o dinheiro do dia a dia. Imagina perder tudo que tem. Fábricas paradas, olha o prejuízo que dá, desemprego, vai ser um colapso total. Não, e Portugal não tem uma vida financeira equilibrada, e já estavam com problemas, né? O turismo em queda ali em Portugal, por causa da violência que aumentou, né? Eu vi cenas É, do metrô de Lisboa, cara, eu fiquei assim, nem no metrô do Rio de Janeiro tem o que está acontecendo no metrô de Lisboa, cara. É um absurdo a quantidade de gente, né, dormindo dentro, de violência, de assalto dentro do metro, cara. Como é que olha aí. pode? Como é que Uhum, pode? E isso aconteceu em 2 anos, isso que você falou, porque eu tive lá em 2023, pô, andava com a tenente lá de cima para baixo, a gente ficava feliz da sim, vida, porque você não tinha preocupação de se deslocar, né? E agora aquilo virou um verdadeiro inferno, cara. Portugal está virando um inferno. exato. Aí é o que eu digo, né? As pessoas em Portugal, com relação à política, infelizmente, entrou na mesma polarização, lamentavelmente, entrou na mesma polarização que o Brasil. Aí o que acontece? As pessoas, elas são partidaristas, digamos assim, né? Elas escolhem os seus lados. Só que nesse exato momento, todo mundo tem que entender o quê? Que as catástrofes naturais, a natureza, tudo que está acontecendo é democrática, vem sobre todo mundo. Quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem não quer se quem não quem diz assim, como muitos depoimentos que a gente vê aí, falando: "Ah, não é comigo, deixa para os jovens. Ah, eu estou recebendo a minha aposentadoria, então não quero mexer com isso". E Só que isso já deu agora ruim na França, né? Eles já pegaram os aposentados franceses. Aqui no Brasil, tivemos o saca o dinheiro do velhinho, né? A olha aí, galera já deu destinação.
E na Argentina também já mudaram a política para os idosos, cara, para a turma aposentada, né? Não vai Não, ficar aqui fácil para ninguém não. não vai, a próxima geração já está comprometida, Total. entendeu? Por quê? Porque a maioria dos jovens de Portugal, o que que faz? Está no exterior, imigrou, justamente por falta de possibilidades e condições, tá? E como está Então isso aí na Suíça, Rodrigo? Vocês aí, porque eu lembro que da última vez que eu tive, a Rolex estaria abrindo uma nova fábrica e tinha 5.000 ofertas de trabalho, o que é algo estrondoso, né? Se falando de Suíça, ali para o uhum. lado, se eu falei a memória, acho que é do cantão lá francês, que é essa bendita fábrica lá. Momento atual, há emprego na Suíça? Não há emprego? A robótica já está entrando aí, a IA está entrando aí. Como é que está a oferta de trabalho? Ela está aumentando, está diminuindo? Como está isso hoje na Suíça? Tem oferta de trabalho, aqui não tem, requisito nenhum de crise, porque o suíço ele é muito inteligente, ele não deixa com que as pessoas fiquem em casa, né. Você vai chegar aqui na Suíça, o ano todo que você vier, vai ter construção, vai ter uma construção, eles estão arrebentando uma rua, estão abrindo na outra. Então a Suíça faz com que esse dinheiro entra e sai, eles investem nas empresas, a empresa paga o funcionário faz o comércio local girar, abre as novas frentes de trabalho com novos empreendedores, então aqui há essa geração de emprego. Eu estou falando da parte de Berna para cá, porque é o meu ambiente, é onde eu estou mais ativo, né, na parte francesa, eu não consigo falar, se tiver alguém aí da parte francesa que possa nos apoiar aí com informações, mas em princípio aqui tá tudo muito bem. Aí você fala assim para mim: "E a questão da aposentadoria?". A aposentadoria aqui ela é um seguro privado, ela é privada, não é pelo governo. Você é descontado do seu salário todo mês um valor, e aqui tem o desconto para aposentadoria básica, que, né, como todo país tem, só que é uma conta privada, você recebe todo mês o o o extrato de quanto você tem na conta, quanto está rendendo, então é uma instituição privada, é como se você estivesse pagando um seguro de previdência privada, pronto, é isso, né. Aí no Brasil, Uhum. Isso. aí tem o segundo pilar, que é uma parte que você, ativa para quê? Para que você aumente o seu valor de contribuição por conta própria, e esse valor, ele vai fazer com que você receba um pouco mais do que a sua estimativa de quando estiver aposentado. E tem o terceiro, né, que é como se fosse um investimento. É um banco que você faz isso, a maioria do suíço faz isso, né. Os estrangeiros aqui chega até o segundo, porque aí já é um valor a mais que você tem que tirar todo mês, 200, 100 e tal, depende de quantos anos esse dinheiro vai ficar lá, entendeu? Tipo 20 anos, 10 anos, depois desse tempo você tira esse dinheiro. Então, aqui está tudo muito bem planejado para que as pessoas não dependam do Estado, é o contrário. Aqui o Estado empurra a pessoa para que ela seja autônoma, entendeu? Todo mundo aqui é considerado como um self-standing, ou seja, uma pessoa que trabalha por conta própria. Você é uma empresa, todo mundo que você chegar na casa dele aqui, quando eu cheguei a primeira vez aqui, eu falei assim: "Rapaz, mas para que isso? Para que um escritório dentro de uma casa?". Já não bastava a gente ver nas novelas que tinha biblioteca, lembra? As Uhum. casas tinham biblioteca, eu achava aquilo o máximo, eu falei: "Quando eu crescer eu vou ter uma biblioteca na minha casa". Só que você chega aqui na Suíça, a cultura aqui é que toda casa tem um escritório. Eu falei: "Para que que eu vou precisar disso?". Aí eu vou mostrar para vocês aqui o meu setup rapidinho, bagunçado, mas olha, eu me acho. Aqui, ó, eu tenho meu escritório aqui também, tá vendo? A papelada aqui, ó. Ó.
Aqui tem a minha impressora, 2 impressoras, porque senão eu não dou conta. Tudo aqui na Suíça ainda funciona por carta. Tudo aqui na Suíça, você vai fazer, marcar um termínio, um médico, deixa eu só organizar aqui. Ao vivo é assim, gente, não tem corte, não tem belezura, não. Aqui a gente mostra a coisa como ela é de verdade. A gente é ser humano aqui, não tem um IA, não. Então aqui funciona belezinha. A tecnologia aqui na Suíça, doutor Alex, é a tendência, tá? Eles já estão fazendo treinamento aqui tem uma faculdade de tecnologia chamada ETH, e ali se desenvolve tudo, 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 tudo. E um dos robôs que até teve uma feira, infelizmente eu não consegui ir por causa do meu trabalho aqui nessa feira, onde estava apresentando os cachorros, robô, né? Um robô cachorro que vai ser utilizado pelos policiais. Aqui já estão fazendo os iFoods, já você vai ver algumas cidades, você vai se deparar com alguns robozinhos desses, parecendo um cachorro com uma caixinha por cima, entregando, fora os drones. Então, a IA aqui é tendência, tanto é, tá, que eu já vou entrar aqui numa situação que é perigosa, para sustentar a IA, e aí a gente entra no tema do apagão. Você lembra o apagão que teve o ano passado, que pegou Portugal, Sim. Espanha, Itália, tá? Aqui na Suíça não sentimos, porque a Suíça, para ficar sem energia, irmão, tem que explodir esse negócio aqui tudo. Porque se um dia acontecer de acabar a energia na Suíça, é sinal que todos os lagos da Suíça secou. Como você sabe, cada lago, cada rio aqui, ele tem uma hidrelétrica. Por isso que tudo aqui na Suíça é feito, funciona a eletricidade. Sabia disso, gente? Quem sabia aí que a Suíça, tudo aqui é eletricidade? Não existe fogão a gás aqui. A única coisa que a gás aqui existe é os fogareirozinhos e as churrasqueiras, porque não pode ter, em alguns lugares não é permitido ter churrasqueira de carvão, né? E então tem o gás que você vai comprar no posto de gasolina, um gás uma vez ou outra, tá? Então a empresa de venda de gás aqui, ela quebra, não é igual no Brasil aí não. Então o que acontece? Tudo aqui é feito isso, com eletricidade. Agora, a Suíça está construindo, doutor Alex, os data center. Está sendo construído um data center próximo aqui de casa, quando você vier aqui de novo eu vou te levar lá. E esse data center é para ter um server para, para um grande computador, ou seja, né, um cérebro de uma inteligência artificial que vai começar a comandar muitas coisas aqui na Suíça. Em cada cantão vai ter um server desse. Então, isso está desencadeando o quê? Uma frente muito forte de trabalho, porque começa a ter empresas aqui fazendo construção na rua, abrindo, porque o sistema de resfriamento desses equipamentos, doutor Alex, porque você sabe que dentro de uma fazenda, né, como é que fala o nome disso? Essas fazendas que tem muita máquina para minerar, por exemplo, as criptomoedas. Aquilo, você entra num lugar daquele ali, é quente, absurdamente quente. E para que essas placas não queimem, precisa de um resfriamento muito violento. Então, começaram a fazer aqui nas montanhas, usando, né, o gelo, usando aquelas águas geladas para poder resfriar esses lugares. E agora usa-se as águas geladas para resfriar e usa agora um sistema de refrigeração de um ar-condicionado a água. E essa água que ela vai sendo gerada por esse vento gelado, ela vai se transformar em água, né, esse vapor. E aqui na Suíça, as casas aquecidas
com água quente, não usa mais óleo, né, por quê? Justamente por causa da ecologia, energia limpa, e essa água ela vai ser uma água muito quente. O que que eles estão fazendo agora? Criando dutos para que essa água possa passar e aquecer as fábricas e as casas que estão ao redor de onde está sendo construído o data center. Rapaz, Aí entra o quê? O sistema de energia tradicional está recebendo uma sobrecarga agora e não está preparado para isso. E aí é que vem os apagões, porque hum, está tendo uma sobrecarga nos geradores. E isso está tudo conectado, tudo conectado. Eu não estou falando que isso aqui tem alguma coisa a ver lá não, mas haverá sinais, tá entendendo? Rod Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Se não falha a memória, foi o pessoal da Islândia, e da Suécia, eles já estão usando aquela tecnologia do Tesla de fazer a transmissão de energia sem o uso de cabeamento, né? Aí na Suíça já começou algo nesse sentido, um. Dois, isso que você está falando da questão da água, né? Se ela não circular, ela vai parar nos lagos. Depois de passar pelas casas, ela vai para os lagos. Então, nós Uhum. vamos ter uma contaminação. Olha que eu vou dizer que isso é grave, tá, gente? Nós vamos ter uma contaminação dos lagos da Suíça, porque essa água, por ela ser aquecida da maneira como ela é aquecida, você tem uma alteração molecular. A molécula da água, depois até tu dá uma pesquisada nisso, vai ser interessante levantar essa lebre até numa próxima live. Essa Uhum. molécula de água, ela vai ser alterada. E aí esse volume de água vai se somar à água do lago, compreendeu? Do lago. Sim. E o lago aí de vocês, ele também alimenta, se não me falha a memória, o sistema hídrico e a agricultura local, né? Então, é possível que essa solução venha trazer complicações a curto, médio prazo. Um. Dois, eu vi aí contigo aquelas usinas de reciclagem de lixo. Gente, ó, a Sim. Suíça é algo estrondoso. Mas se você puder explicar como é que é a coleta de lixo aí, como é que ela vai, e aí até dar uma olhadinha se eles têm já, ao final da saída dessa bendita água, ok? Já algum tipo de tratamento que eles vão dar para jogar essa água no lago, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, essa água vem de cima, passa lá, resfria, fica quente, vem para baixo, aquece o que está ali, mas o final dela é o lago. Uhum. Então, junto a essa estação, em pontos de onde passa esses dutos, está sendo criado sim, bases de tratamento, tá. Isso aqui é número um para a Suíça. Isso aqui por quê? A Suíça é famosa por ter a água mais pura do mundo, né. Aqui as crianças quer matar um suíço é envenenar o abastecimento de água deles. Porque todo mundo toma água aqui da torneira, nas fontes que tem nas ruas, entendeu? E aonde não pode tomar, tem lá a fonte, mas tem uma placa de todo tamanho em vermelho escrito: "Não é para beber, não é para consumo". Mas, com relação a isso aí, eles pensam em tudo, doutor Alex. Eles estão fazendo isso e em cada ponto eles estão, criando, né, uma estação de tratamento, entendeu? Porque A questão do lixo, na realidade a questão do lixo aí, explica para a galera como é que vocês fazem com o lixo. então, o lixo aqui, por exemplo, para jogar fora você paga, já começa por aí, né, é impactante, né, para jogar o lixo fora você paga. Se você fizer o que algumas pessoas fazem no Brasil, em Portugal, e algumas vezes aqui um desavisado faz na Suíça, que é pegar uma sacola qualquer e jogar ali, meu amigo,
vai ter alguém que vai pegar o seu lixo, o caminhão do lixo vai vir, vai pegar, vai manter a cidade limpa, mas vai ter um grupo de pessoas lá com tempo para abrir o lixo e procurar ali uma identificação, e o nome que tiver ali está ferrado. Vai receber uma multa. Depois, se acontecer pela segunda vez, vai receber uma multa mais alta. Na terceira, você já é intimado e corre de ser preso. É. Então, o que acontece? Aqui existe um trabalho de reciclagem que já começa dentro de casa, é uma educação. Então, os lixos aqui, você separa ele durante a sua a semana e tem estações de recolha onde você vai lá para jogar papelão no lugar de papelão, madeira no lugar de madeira, ferro no lugar de ferro. Então, você chega lá já com tudo bonitinho. Eu faço isso aqui em casa todo sábado. Entendeu? Tem o lixo normal. Por que eu falei que paga para jogar fora? Porque você tem que comprar o saco de lixo. Em cada bairro tem um saco de lixo específico que você vai comprar no supermercado desse bairro. Então, aqui em Biemensdorf, que é uma região de Zurique, um bairro de Zurique, tem um saco que ele é colorido, né? Que no caso nosso, esse ano é cinza. Cada ano muda a cor. Esse Olha, ano é cinza e cada, por exemplo, 35 litros, 60 e 120. Então, cada um desses aí tem um preço. Por exemplo, o meu custa R$17,90, um rolo que vem 10 sacos. Então, eu tenho que cuidar para não jogar qualquer coisa ali dentro. Eu tenho que reciclar. Então, eu não jogo garrafa dentro desse lixo. Eu jogo ali resíduos, eu jogo ali, né, nesse lixo, papel, que posso jogar papel, posso jogar alguns resíduos. Só que, se eu não reciclar, eu vou encher aquele saco, então eu vou ter que comprar mais vezes, e isso custa. Sendo que eu poderia juntar, reciclar e levar no local, aonde eu posso depositar lá de forma gratuita. então E eles assim têm funciona. esse processo de incentivo à reciclagem baseado no quanto vai custar para você a sua má educação. Exatamente. Então, quanto mais lixo você gerar dentro da sua casa, mais despesa você vai ter, certo? Então, o que acontece? Olha Começa a só, o reciclagem aqui. Dione falou que ele paga 28 lá euros e que a multa lá é 200 euros lá na Olha aí. Espanha, né? A Vanessa está dizendo que ela paga num saco de 10 sacos de lixo de 35, 10 Pega lá francos, quer dizer, é um o franco, saco para mim, é um rapidinho. franco, é um Ah, franco. Quer dizer, um franco aí por saco seria o quê? Tipo, se fosse aqui, R$ 5 ou mais, né? 6, né? 6 e pouco. é, é, R$ 100 um saco de lixo. exatamente. Mas aí, como você sabe, né, que nem minha avó falava, você pode jogar farinha no chão e comer, porque é uma limpeza, sabe, é uma coisa linda, maravilhosa de se ver e de conviver nesse lugar. E depois que a gente faz essa reciclagem aqui, imagina que você tenha coisas grossas para jogar fora. Até as empresas de material de construção. Você acha que eles jogam no terreno baldio os entulhos? Não. As empresas têm que pagar para essa empresa de reciclagem vir trazer um caçamba, e depois esse caminhão vai levar para lá e vai pesar e vai ver quantos quilos deu daquele entulho, e esse entulho é jogado lá aquela fábrica grande que você viu, que fica bem no centro da cidade. Você já viu uma fábrica de reciclagem ficar no centro da cidade? E sem cheiro, tá, gente? Sem cheiro, Sem sem cheiro, fumaça, sem nada. sem bagunça, sem nada. E quando você entra lá para jogar, né, os lixos fora, material grosso, assim, móveis e tal, esses entulhos, assim, você tem lá o pessoal te orientando, carro para ali, depois para lá, número tal, vai ali, joga aqui, joga acolá. Rapaz, é uma coisa, nós vamos fazer um conteúdo, vamos criar o conteúdo quando você vier aqui disso. Então, ali naquelas reciclagens, outras coisas são
reutilizáveis, por exemplo, o plástico, o ferro, o cobre, eh eh eh, ele é preparado ali e enviado para as devidas fábricas que vão reutilizar esse material. E assim funciona todo o sistema aqui de reciclagem, o cuidado da cidade, isso é educação, doutor Alex. Então a gente sente muito bem, cuidado aqui nesse país, você entendeu? Graças a Deus, eu sou muito grato a Deus por ter vindo para cá, por ter tido essa oportunidade de estar aqui, ter criado e criando meus filhos aqui. E É, eu ia perguntar isso, Rodrigo, no quesito à educação das crianças, né? Nós temos aí um alto índice de jovens, né, que passam para a eternidade de maneira prematura, né, por conta, inclusive, dessa questão solar, a baixa da uhum, vitamina D3, né? é. Como é que vocês lidam com isso aí? Bom, como eu disse, aqui é um lugar muito bom, né, tem toda a estrutura para a gente poder criar nossos filhos aqui. E, em primeiro lugar, segurança, né, porque aqui as escolas tá sempre em contato com o pai, se o filho atrasa 5 minutos, já estão ligando: "Cadê seu filho que não chegou? O que está acontecendo?". Se faltar, sabe, você tem que avisar previamente. Se não avisar, você vai ter que comparecer lá na escola para se explicar e vai tomar um sermãozinho, porque as coisas é muito séria aqui. E e depois, com relação a a a essas situações de saúde, né, a saúde também aqui é impecável. E aí, doutor Alex, diretamente falando sobre isso, quem se cuida de verdade, né, tem gente que não se importa com isso, eles fazem muito reposição hormonal, né, nutrição, Suplementos, então a parte de suplementos. suplemento, suplemento. Então aqui, a área de suplementação é muito forte, solário para todo lado, entendeu? Solário com certificação, não tem efeitos colaterais com relação à doença de pele e tudo isso, é muito, muito, muito bem preparado. Então o suíço ele vai se movimentando assim, entendeu? Deixa Porque eu o fazer uma tempo de inverno pergunta. aqui é muito longo. Aí em Zurique, vocês estavam recebendo aquela medicação para radioatividade, né? Eles continuam enviando para o cantão alemão? Continua, Qual- todo ano, Todo ano eles mandam um suprimento de todo medicação ano. para um possível ataque nuclear. Exatamente, todo ano. Todo ano você recebe essa caixinha e e se caso houver, você já está pronto, já está preparado, né. Gente, olha só, você tem noção do que é isso? O governo anualmente manda a medicação para um possível ataque nuclear. Lá, isso acontece em todos os cantões ou só no alemão? Não, todos os cantões, Todos os Suíça toda. cantões, toda a Suíça. Quer dizer, 7,5 milhões, mais ou menos, são, todo ano, recebem essa medicação. E essa medicação, a validade dela é um ano só, Rodrigo? E aí depois ela vai ser descartada? Como é que é isso? Ela eu até tinha uma aqui, poderia até te mostrar, mas nem sei onde está. Bom, normalmente ela perdura, Ela ela passa um tem ano? Ela passa de passa, um ano? passa de um ano. Entendi. Mas vocês fazem uso? Não. Ficam aguardando eles mandarem a população tomar. É, doutor Alex, é assim, eu não confio muito no sistema, então eu não vou tomar um eu tomo ivermectina, meu irmão, eu Não tomo fale esse iodo. nome, não. Não fale esse nome, não. Pelo amor de Deus, a gente vai perder a live, cara. Fala esse nome, não, cara. Fala não. Fala não. Faz não. Eu estou ameaçado de extinção. É. Isso É aí, ó, nada. eu já vou te exorcizar já. Aqui, ó. Aqui, ó. Aquele exorcismo que a gente fez aí, ó. Ó, inclusive, Você tá gente, vendo há quem? uma passagem no TikTok Procura do pra mim aqui. pastor Rodrigo, eu e ele fazendo um exorcismo junto. Você tá vendo? Negócio grave lá. Houve Uma uma coisa da Suíça manifestação nos lá remédios aqui. violenta, violenta, e nós tivemos que praticar o exorcismo. Rapaz, O exorcismo, o negócio foi sério.
parada foi estreita, né. Mas a gente Nossa, não pode usar esses nomes não, porque esses nomes estão proibidos. Tá tá vendo? proibido. Eu tô desatualizado dessas Não, nossos tá códigos proibido, aí, cara. pode não, pode não, pode não. Aí você fala de Ivete, fala de Nina, você fala, mas não fala o nome não. É igual o que aconteceu em 2020, que é milho e cabelo de milho, para a gente não ter problema. Aí eu já lancei o cabelo de cenoura, que E está foi, é? ligado. Não, verdade. E foi semana passada eu lancei o cabelo de beterraba, que é a solução para o mosquitinho, que a galera aqui no Brasil já lançou cabelo de beterraba, cara. É Ó, grave. É, por enquanto, você é convidado a, por enquanto. Só que agora a carteirinha SUS é o teu CPF, né? aham. Carteirinha SUS é o teu CPF. Então Que loucura. agora não, os caras estreitaram. A IA estreitou geral, Bruno. Estreitou. Quem tem CPF já está monitorado já Hum. junto ao sistema de saúde. Quem sabia disso, gente, bota aí 10 mais 3, 9 mais 4, 8 mais 5, 14 menos um. Vai botando aí. É Eu esse. não, esse aqui é aquele aquele o carvão de churrasco, né? Ah, sim. Entendi. Aí É, vocês fazem uso dele aí. sim, Entendi. E deixa eu fazer porque uma aí pergunta, Rodrigo, né? Ih, rapaz, o tempo voou aqui, hein? que Rapaz, isso? voou. Eu olhei aqui agora, né? A gente já estourou o tempo aqui, mas eu queria perguntar mais uma coisa antes Sim, de te liberar. Primeiro, nós vamos fixar esse dia, esse horário nas lives. ótimo. Pode ser? Vamos sim, Então, pode ser. gente, ó, toda quinta-feira, quinta não, hoje é quarta, né? Quarta. Hoje é Toda quinta. quarta, hoje é quinta já? Quinta. Quinta. Então, toda quinta, gente, às 18 horas do Brasil, 22 horas da Suíça, nós vamos estar conversando com o pastor Rodrigo, fazendo um apanhadão da Europa, né? De Eu um acho que a próxima cidadão. quinta a gente vai ter que fazer a segunda parte, porque, olha, tem muita coisa aqui pra gente falar ainda. Não, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Isso aí, rapaz. Você voltou para o canal, né, cara? Graças a Deus. Você ressuscitou. Ressuscitou, Eita! né? Voltou das cinzas aí em cima disso, ok? Mas, gente, ó, eu vi que você falou que tinha preparado um PDF para a galera, não foi? Você Sim, botou lá no isso, não tem um PDF? Tem? tem o PDF. Então, gente, ó, você que tem interesse em ter acesso a esse PDF, do pastor Rodrigo sobre apagão. Apagão, pelo que eu entendi, são situações de emergência que você montou, ok? Né? Você pede no zap o 21 995 31 34 67, ok? E aí lá a gente vai dar o direcionamento, se o Rodrigo vai disponibilizar ou se a gente manda o contato dele, depois tu me orienta lá Eu da vou maneira colocar na como sua quer. plataforma, doutor Alex. Oi? A gente coloca na sua plataforma aí, porque aí fica centralizado. Então, tá certo, então, gente. Então, olha só, você que tem interesse, ok? Nós vamos abrir, então, uma plataforma ligado a essa ideia de sobrevivência, né? O nome dela vai ser Faca na Caveira. Faca Hum. na Caveira é 20 mais 2. Vaca, faca na Caveira, 20 mais 2, ok? 19 mais 3, ok? Faca na Caveira, 24 menos 2, Faca na Caveira. E aí, no Faca na Caveira, você vai ter acesso aos materiais que o pastor Rodrigo está desenvolvendo nessa área de sobrevivencialismo, ok? Então, manda lá, ó, 21 995 31 34 67, você manda faca na caveira. Aí você já vai ter acesso ao material já gravado, né? O material que ele vai estar disponibilizando, ok? E nós estamos trabalhando para fazermos uma imersão sobre isso também. Eu e o pastor Rodrigo, né? Abordando em cima disso, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou se é que eu posso dizer, ex-guerrilheiro das Forças Armadas brasileiras, né? Quando eu vejo o Rodrigo se movimentando lá, a adrenalina, né? Ferve,
Aí a tenente, o que tu vai fazer? Eu falei, eu vou só orar. Eu vou só orar, meu Deus! O sangue dá aquela fervida, né? E aí a gente, tu soube que eu sofri um atentado em São Paulo, né? Eu sofri um atentado em São Paulo, né? Que O cara coisa aquela, mergulhou, explodiu meu vidro e entrou. E quando ele está entrando, Rodrigo, o Espírito Santo, na hora, é um desviado. olha aí. Não, foi sério o negócio, foi sério. E nós tínhamos perdido cento e poucos desviados ali na Serra da Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro. Você deve ter visto isso, né? Aqueles garotos ali, Sim. 100% deles eram desviados das nossas igrejas. Morreu Mateus, Malaquias, Joel, Lucas, Jesus, Pedro, Paulo, Tiago. Morreu toda essa galera lá ali na Serra da Misericórdia, um lugar que já era pesado, agora está mais do que pesado, porque banhou em sangue mesmo, banhou em sangue ali. Aí É, descobriram que tinha um cemitério clandestino, inclusive, né? Então o negócio é bem pesado. Se você der um zoom na Serra da Misericórdia, você vai ver que ela forma um altar, cara, no Rio de Janeiro. É olha aí. surreal. Quando eu vi a parada, né, eu falei, cara, isso aí é um altar. Ele sobe, é interessante, porque você tem as áreas planas e, de repente, sobe como um altar mesmo, como um altar, e ali foi sacrificado pessoas e também os desviados que estavam envolvidos ali com o problema, né? E é a ponta de um iceberg. Né? O Rio de Janeiro, carnaval, cara, a partir de amanhã, só a misericórdia, Rodrigo, só a misericórdia, só a misericórdia. O E, negócio vai e ficar aqui, estreito. a gente tinha falado daquele barquinho que apareceu ali também, né? Logo Sim, antecedendo o carnaval aí no Brasil. Mas olha, isso aí é outra coisa para te exorcizar, para te né? exorcizar. Só Olha, Deus. Não, tu quer saber o que é melhor, cara? ah, Eu tô no Rio de Janeiro, que eu vim fazer um serviço aqui que estava pendente no carro e os caras estão me prendendo até depois do carnaval. Eu falei para é, cara, só Deus. Não, foi Deus, meu irmão, foi Deus. Porque eu tenho que estar aqui presente para fazer a intercessão pelo Rio de Janeiro, porque é realmente, é chapa verdade. quente. Foi muito estranho eu ficar preso aqui. Eu estou com a fábrica atrasou a Uhum. liberação da bendita da peça. A peça só chega amanhã. Aí o cara da concessionária me ligou assim, Alex, infelizmente o senhor vai passar o carnaval no Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus, Jesus. Eita, E no momento aí de liberação de muitas informações, né, Rodrigo? Até com o problema da água do Rio de Janeiro. A água aqui, é, até os peixes nossos estão cheios de baseado, cara. Até os peixes. Está tudo cheio de baseado. Peixes que estão pai. sendo pegos na parte da costa, né? Quando os Sim. caras estão abrindo o sangue dos bichinhos, quando vai para o teste, né? Eles não estão passando doping. Não Ih, passa no doping. Nem peixe está passando doping, cara. Tu imagina o que vai ser o carnaval, cara. Só a que misericórdia, nem peixe. O cara vai comer um peixinho fritinho, o peixinho já tá ó, trabalhado, já está lá, trabalhado na erva verde e na ina branca, cara. Tem tá, noção? o Não, é caso é surreal. sério. Não, surreal. Está acontecendo aqui, cara. E o pior de tudo é que a galera ainda vai para cima do container da Colômbia e fica como se fosse macaco, cara. Tem mais isso Não, ainda. Na chuva. Não, o negócio é. Ó, farinha pouca, meu pirão, o Rio de Janeiro explode. Só misericórdia, cara. Não, eu fico rapaz, olha, olhando, cara. eu Doideira. tô olhando aqui uma mensagem aqui acho que do Antônio. Ele Antônio, tá, é, Antônio estava perguntando, cheio de vocês vão falar. saudade aí de você. Cheio de É, ele saudade. falando aqui, ó, vocês vão falar de Enoque aí na live? Eu falei, calma, Antônio, deixa esquentar os motores, porque nós Antônio. vamos falar da revelação concretizada de Enoque. Tudo isso que está acontecendo aqui agora, meu amigo, É, ninguém deu crédito ao que foi falado, agora verdade. Quem vamos, deu vamos ter crédito à que nossa lamentar. pregação? Quem deu crédito É à essa nossa a pregação? palavra, é isso. É desse Marco jeito, tá aí da Rodrigo. Suíça, Marcão, Deus abençoe sua vida, meu irmão.
Beleza. Meu amigo, ó, gratidão. Eu Tá. estou correndo agora para o Instagram, que eu vou ter uma live com o pessoal do CIS, doutor Rodrigo, né? Que esse ano, Rodrigo, explodiu, né? Eu estou em 12 congressos nacionais e internacionais, né? Esse ano, pela misericórdia de Deus, a gente está falando em Floripa, estou falando em Camboriú, estamos falando em São Paulo, estamos falando em Porto Seguro, estamos falando em Natal, estamos em Brasília, tá, para confirmar Goiânia. Só São Paulo tem uns 6 congressos que a É. gente vai estar palestrando, né? E aí Deus é bom, porque a área científica se abriu para o ancião, Uhum. cara. Só Que Deus, hein? bem. Só Deus, hein? Tu Ótimo, é isso imagina. aí. O que eu encontrei de dificuldade no meio gospel, a área Uhum. científica abraçou de uma maneira assim absurda, né? E hoje nós temos as maiores cabeças da ciência integrativa viraram Sim, nossos parceiros de trabalho, inclusive. Só Deus, cara. Só que Deus. coisa boa. Em cima, não, só Deus, cara. Só Deus explica, só Deus explica, né? Mas estamos Rapaz, aguardando que o clero nosso dê uma despertada, como você despertou, e a galera se permita entender os desafios que é o que antecede o dia mal, porque existe um percurso que vai ser feito, né? E a galera não está preparando o povo para isso, né, Rodrigo? É é, importante preparar o povo para entender toda essa preparação da Suíça. O pessoal entender isso. Né? E mesmo com toda essa preparação, você está dizendo que Genebra já está com problema. Quer dizer, como é que Genebra está com problema, gente? Ó, se na Suíça a Genebra já está abrasileirando, você imagina o Brasil, porque ainda tem esse termo aí na Europa. Né? Quando começa a uhum, dar ruim, os caras dizem que está abrasileirando. verdade. Abrasileirando, só a misericórdia. Rodrigo, como é que a galera te segue? Como é que você está lá no Instagram? Eu estou no Instagram e no YouTube aqui com @Rodrigo de Oliveira CH, que é o prefixo suíço, né, CH. Então é Rodrigo de Oliveira Silva CH, tudo Ok. junto. Lá no Instagram é mole, gente. Se vocês botarem lá, vocês vão ver. Eu sigo poucas pessoas, né? E não é porque eu não quero seguir todo mundo, é porque senão eu não dou conta do volume de informação que me chega. Então, eu só fico com a galera que, de alguma maneira, a gente está trabalhando, ou tem alguma ligação mais próxima ali, para justamente eu não me perder na linha de assuntos. Né? É, Inclusive, quando eu tive com o Rodrigo, eu acho que nós estávamos com 80 mil seguidores no Instagram, se não falha a memória. verdade. É. Hoje eu amanheci com 411 mil, gente. Só Oh, Deus. oh, Não, só que isso, Deus. Só Deus. Eu estou viralizado no Instagram, estamos viralizados aqui no YouTube, estamos que bem. viralizados no TikTok. Eu virei o velhinho do TikTok, né? Você me Foi mesmo. perguntou do TikTok? O É, TikTok, em 2 meses, eu cheguei a 250 mil seguidores e nós estamos lá com cerca de mais de 3 milhões de curtidas que eles dão ali, né? 3 milhões. Eu estou uhum, com pelo menos uns 10 vídeos virais lá no TikTok, né? E nós temos hoje pelo menos 80 perfis que, dentro do TikTok, fazem uso do trabalho do ancião. E agora eu virei mangá. Né? Eu estou virando mangá. Eu e o Bill finalmente estamos virando mangá. Então, a é mesmo. partir de março, você vai ter o mangá do ancião, né? E já estamos produzindo também a ideia de um desenho do ancião em cima do que foi Enoque, né? A gente está vindo de Enoque Sim, até o fim do mundo. Meu Deus! Tu imagina esse mangá, meu irmão. O negócio está ficando bom. A garotada se animou, a gente pegou uma garotada aí que que se coisa animou. legal. Meu irmão, os caras ficam doidos, né? Conforme eles vão vendo que eu vou dando de informação, os guris, meu irmão, parece pipoca, né? Pá, 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 pá. Você, né? Mas é bom porque a gente está alcançando o público mais jovem também, né, Rodrigo? É Sim, uma é, linguagem, né? O mangá é uma linguagem que eu já queria há um tempo, eu venho falando com o Alex. Eu acho que quando eu uhum, estive contigo aí, a gente chegou a conversar sobre isso, inclusive, sim, foi. sobre essa questão do mangá.
E agora nasceu esse projeto, então, gente, vocês vão ver aí o mangá, então, né? Essa criançada toda aí que já gosta do Ancião do Meu Deus! Eles agora vão ter o mangá aí, no primeiro momento eletrônico, né? Para eles poderem ir fazendo parte, né? Já de uma conscientização e Uhum. uma informação para todo mundo agora. O Bill vai ser papai e é uma menina que está vindo, a terceira netinha. Meu Deus, meu Deus. Só Jesus, brother. Só É, Jesus. menino. Só Jesus. Você imagina, né? Vou ter que fazer cravar mangá, tem que entrar aí Tá. para dar tiro de bambu, tem que fazer um monte de É, coisa, porque é fazer trem, umas menina. pingardinhas de Imagina, sal aí, só sal Deus. grosso brabo. Não, só Deus, meu irmão, só Deus aí. Né? Mas eu entendo que se Deus Parabéns mandou, aí, vai dar vovô. condição da gente cuidar dessa garotada aí, né? Cuidar da Com garotada. certeza. Desse jeito. Olha, Meu bom irmão, demais. beijo aí na Cris, aí no povo todo, aí no Júnior, Pode na deixar. esposa. Dá um abração no povo. Tô com saudade da galera, cara. Saudade aí. Maravilha. Inclusive, gente, eu e o pastor Rodrigo fizemos batismo nos lagos gelados da Suíça, hein? Tem mais isso ainda. Nós juntos batizamos. Além de Gente, exorcismo, nós fizemos batismo juntos. vocês não têm noção. Eu que estou acostumado aqui já, eu estava quase congelado. E esse homem lá dentro da água, faz jogando água aqui assim. Que é isso? Está fresquinho. Não, não é possível. Esse homem teve um treinamento aí fora do normal. Acho que eles vieram aqui abduzidos e levaram para Marte. Só a Trataram ele lá e misericórdia. voltou de novo aqui. Que é doido, né? Um Só a gelo. misericórdia, gente. É, O Rodrigo não, me não tem lembrou cabimento. da gauchada, quando eu estava na Serra da Mantiqueira 2 negativo, né? Aí eu fui para tomar banho. Aí chamei os gaúchos, falei, cara, vamos tomar banho, né? Aí a gauchada, você tá doido? Eu falei, mas por que, rapaz? Você não está acostumado com frio? Não, lá tem calefação, né? Hum, É quente, não dá para tomar banho frio. Eu falei, meu Deus, eu entrei na água, Rodrigo, saía fumaça do corpo, literalmente, gente, que saía fumaça do tá corpo na mesmo? Serra da Mantiqueira, dois negativos lá, eu tomando banho. Aqui, carioca, gente, não consegue começar o dia sem banho e dormir sem banho. Não sei porquê, parece uma É programação. mesmo, Tu tem que tomar banho, carioca tem que tomar é banho, cara. mesmo, Já cara. notou, Até aqui na carioca? Suíça, porque eu tenho uma aqui, uma carioca aqui dentro de casa, que é a Ela é mesma assim coisa. também, assim? Mas vai perder a cor desse jeito, rapaz. Mas é verdade, carioca não consegue, cara. É estranho isso, eu não sei o que que acontece com a gente, mas carioca é banho, banho. Não é à toa que a galera vai para a praia lá e fica É, largado na praia, literalmente. Pode ser daí que vem essa ideia de tanto banho, né? Mas pensa num povo que toma banho, é o carioca, gente. Toma banho mesmo. Galera, toma banho. É desse jeito. Meu irmão, obrigado, bom descanso, um beijo aí no coração e até a próxima semana aí, se Deus quiser. brigadão. Aqui já são 23h30, horário de Zurique. Vai descansar. Que Deus abençoe. Tchau. Valeu, tchau, Obrigado, gente, tchau. pela audiência. Deus abençoe todos vocês aí. Um abraço até quinta-feira de novo, no mesmo horário, no mesmo lugar, falando de coisas extraordinárias. É isso aí, meu irmão. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, obrigado.